Fala, rapaziada, passando para lembrá-los de deixar o like, comentar, compartilhar com o amigo e também lembrá-los da Twitch. Tô fazendo live lá, a presença de vocês lá é muito importante também, hein? Então conto com a presença de vocês. Essa teoria da simulação me pega, tá? Tem que ser dito que essa me pega muito, mano. Nós estamos vivendo em uma simulação? Estamos? Viver é uma experiência muito esquisita. A gente nasce meio que sem saber nada. Não ligou a TV, mano. E nós gritamos, choramos, até perceber que não adianta. E aí depois nós aprendemos a falar, a andar, a comer, a brincar. E então chega um belo dia, para algumas pessoas, né? O pessoal dos vídeos tá na estica, né? Infância, em que nós perguntamos por que eu existo? Ou ainda, de onde eu vim? Essas são questões inevitavelmente vagas. Talvez elas até pareçam sem sentido em um primeiro momento. Mas elas são perguntas muito difíceis de responder. E mais difíceis ainda de aceitar que nós não temos uma resposta definitiva. Eu acho que esse é o mais frustrante para a humanidade. Temos respostas, explicações, nós queremos saber de tudo sobre tudo. Mas nós estamos sempre descobrindo que nós sabemos cada vez menos. Essa dúvida já fez com que as pessoas se perguntassem sobre a própria natureza da nossa realidade. Ou seja, será que essa vida que vivemos é mesmo real ou ela é apenas um sonho? Mano, isso é complexo, velho. Isso é muito complexo, mano. Talvez eu vou acordar daqui a pouco e descobrir que esse vídeo inteiro foi apenas um sonho. Ou quem sabe uma ilusão psicodélica. Ou até mesmo uma simulação computacional. Essas ideias estão muito presentes no nosso imaginário coletivo. Nós temos Não, a edição tá foda, obras ficcionais populares só sobre isso, como o filme Matrix. E também não é uma ideia recente, já que ao longo da história existem diversos exemplos de desafios à realidade. Isso é, de pessoas que colocaram em xeque o que é ou não é real. Um caso conhecido é o gênio maligno de Descartes, proposto em 1641. A ideia dele é que existe uma criatura maligna que coloca todos os seus esforços para me enganar sobre o que é real. E para isso, esse ser cheio de poderes faz armadilhas que criam ilusões sobre a realidade. Isso inclui os nossos sentidos E quem que é esse ser? É o diabo? sobre o mundo. Aquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, sentimos ou até aquilo de que pensamos que as coisas sejam feitas. Todas essas experiências seriam impressões falsas. Assim, o céu estrelado seria uma ilusão, mesmo que magnífica. A nossa impressão de que nós temos mãos que tocam em objetos seria outra ilusão. Os sons de músicas que ouvimos e gostamos tanto, de novo, uma ilusão do gênio maligno. E assim por diante. Mano, quem que é o gênio maligno? São eles? São eles que estão querendo tomar conta? Isso significa que as nossas crenças sobre o mundo seriam todas falsas. Ou seja, o demônio de Descartes estaria o tempo todo criando ilusões na nossa mente, nos fazendo acreditar em coisas que não correspondem ao que nós conhecemos como mundo real. A proposta de Descartes pode parecer improvável hoje em dia. No entanto, nós temos cada vez mais razões para duvidar da nossa realidade. Nem sempre esse cenário pareceu tão próximo de nós como agora, já que nós tivemos Tô impressionado, tá? Com a edição desse vídeo. Tá muito bom. Um avanço tecnológico absurdo nos últimos anos, o que nos trouxe a internet, supercomputadores, dispositivos nucleares, inteligência artificial, telescópios espaciais, aceleradores de partículas, nanotecnologia e mais uma lista enorme de conquistas. Além disso, nos últimos anos ouvimos falar muito sobre realidade virtual, seja pelo desenvolvimento de inteligências artificiais por meio de jogos usando óculos de realidade virtual, ou ainda pela recente proposta do metaverso, um mundo virtual em que você pode fazer tudo. Ter uma casa, encontrar amigos, ir pro show, comprar objetos, estudar, trabalhar, se exercitar. A ideia de uma realidade além da que nós conhecemos pode soar bastante assustadora, já que é um campo desconhecido para nós. Mano, tem uma série, eu acho que eu já falei dessa série aqui até. Chama Westworld, mano. Essa série é muito foda. É muito boa, mano. Porque, mano, o Westworld é um parque de diversão pra adultos. Onde, pô, você entra, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, mano.
E dentro desse parque tem os anfitriões, se eu não me engano, é o nome dos hosters lá, né? Não, eu acho que é anfitriões, não vou lembrar o nome exato. Que eles são máquinas e é um parque super imersivo, tá ligado? Você chega de Maria Lenha, né? Como que era o nome daquele trem? Acho que é, né? Maria Vapor, sei lá. Trem fumaça, sei lá. E... Pô, você sai do bagulho, você tá nesse parque de diversão e esses hosters são robôs que você interage. E, tipo assim, são robôs que você dá como humano, tá ligado? São idênticos a humano. Aí você começa a interagir com esses robôs e você começa Mano, esses robôs começam a te levar nas histórias daquele mundo, tá ligado? Tipo assim, mano, é uma simulação do bagulho. Só que, mano, qual que é a brisa? Como você pode fazer o que você quiser? Tipo assim, mano, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir pra uma aventura, só que nessa aventura você pode matar todo mundo. Você pode estuprar, você pode usar droga. Mano, você pode fazer o que você quiser, mano. Inclusive com esses hosters, tá ligado? Tipo assim, se você quiser ser o vilão da história, você é o vilão da história. Só que a brisa é que eles começam a lembrar. Esses hosters, eles desenvolvem inteligência eles começam a lembrar o que aconteceu com eles, mano. Então, mano, imagina só que cruel na cabeça desses hosters que... Isso não é spoiler, tá? Isso daí acontece no primeiro episódio. E... Pô, eles lembram de tudo, mano. Eles lembram que eles foram estuprados, que eles foram mortos. Milhares de vezes, tá ligado? E eles vivem num mundo em que eles não têm controle de nada, velho. Tá ligado? Eles não têm controle de porra nenhuma, eles estão à mercê de um programa, mano. Imagina só que loucura, velho. Você é louco, mano. Essa ideia Até agora nós só conhecemos a nossa realidade e nós ainda sabemos muito pouco sobre ela. Aí, qual que é a brisa? Uma robô lá, ela começa a desenrolar e ela começa a perguntar sobre o mundo de fora pra um cara, mano. E ela começa a achar o mundo de fora bizarro também. Ele fala assim, caralho, mano, vocês têm tudo isso e pá, não sei o que lá. Porra, é muito doido, velho. Em 2003, o filósofo sueco Nick Bostrom publicou um artigo intitulado Você está vivendo em uma simulação computacional? A proposta dele é baseada em um trilema, que são 3 afirmações, e nós devemos escolher pelo menos uma delas. A ideia de trilema é análoga aos dilemas que às vezes nós vivenciamos. A famosa questão sobre ser ou não ser, ou mesmo dilemas éticos sobre como devemos agir numa situação que coloca vidas em risco. Mas ao invés de 2 situações difíceis de resolver, no trilema nós temos 3 situações. Por isso que as coisas ficam um pouco mais complexas. As opções que o Nick Bostrom nos dá são: 1. Provavelmente nós seremos extintos antes de alcançar um nível pós-humano. Ou seja, que tenhamos capacidades cognitivas e Esse é o dilema? tecnológicas muito além das que temos hoje em dia. 2. Qualquer civilização que tenha passado desse estágio pós-humano provavelmente não vai ser capaz de gerar um número significativo de simulações da sua história evolucionária. Isso é, mesmo se alguma civilização consiga adquirir capacidades pós-humanas, ainda assim ela não será O que seria uma habilidade pós-humana? Você vai virar fantasma? capaz de criar realidades que simulem o universo dos seus antepassados. E a terceira e última, nós provavelmente estamos vivendo agora em uma simulação computacional. Essa é a conclusão do argumento. Pra mim não justificou nada, tá? Não entendi nada. Então, nós ainda precisamos construir cada etapa que justifica essas opções. Então, para seguir adiante, nós precisamos de 3 ingredientes: filosofia da mente, razões empíricas, isso é, razões baseadas em nossas experiências sobre o mundo, e, por fim, probabilidade simples. O primeiro ingrediente é a ideia de que a nossa mente não depende do nosso corpo material. Então nós podemos continuar existindo conscientemente, mesmo que em um corpo diferente do nosso. Ou seja, não precisamos ser feitos de carne e osso. Nós podemos ser feitos de silício ou metal e ainda manter a nossa consciência. Mano, por isso que os médicos não me mostraram o raio-x, velho. Meu pé não tá quebrado, mano. Essa experiência Eles implantaram isso na simulação, pô. Eu vi ele lá com o pendrive. consciente pode parecer ou não com a forma e comportamento humano. Isso não importa. Tudo que nós precisamos concordar é que é possível de gerar estados mentais com experiência consciente subjetiva, independentemente de onde ou qual tipo de corpo esses estados mentais ocorram. É discutível o que exatamente são esses estados mentais.
Mas a ideia é que seja uma réplica refinada da estrutura do cérebro humano, pelo menos até um nível das sinapses individuais de um neurônio. Para continuar confuso, mano. O argumento, nós precisamos aceitar essa visão sobre a mente, que, em geral, não é controversa. O segundo ingrediente envolve entender o atual estado das coisas, especificamente o atual nível tecnológico da humanidade. Sabendo disso, nós podemos fazer... Então, ele é muito confuso, mano. Ele começa a jogar coisa em cima da outra, mano, pra confundir a gente. Acho que no final das contas ele não tá falando nada, velho. É isso que me pega, mano. Eu acho que ele não tá explicando nada aqui, velho. Só tá jogando palavras confusas, porque ninguém vai entender mesmo. Fazer uma estimativa de quanto poder computacional nós precisamos para criar uma realidade simulada com seres tão conscientes como nós, seres humanos. Apesar de hoje em dia existirem inteligências artificiais bastante desenvolvidas, nós ainda não criamos uma mente consciente. Por mais engenhosas que sejam, as inteligências artificiais não conseguem pensar por conta própria. Elas só simulam ações. Pode ser que a nossa tecnologia continue avançando e em algum momento futuro a humanidade seja capaz de criar mentes conscientes. Não importa quanto tempo isso leve, sejam algumas décadas ou quem sabe alguns muitos milênios. Porém, existe a chance de não conseguirmos chegar a esse ponto. Por isso, para fazer uma estimativa conservadora, nós vamos pressupor apenas o nosso atual conhecimento sobre computação e seus princípios. A estimativa de quanto poder computacional nós precisamos para criar uma realidade simulada com seres conscientes é feita com base no poder e custo computacional necessário para replicar o funcionamento de tecidos nervosos humanos em tecidos nervosos de silício. De qualquer Tá bom, tá me confundindo, mas tô entendendo. forma, o que importa é saber quanto poder computacional nós precisamos para simular o nosso sistema nervoso central e assim estimar o seu gasto computacional. Quanto de SSD a gente precisa? É isso que ele tá falando, tá? Eu tô resumindo pra vocês. Cada humano simulado iria requerer essa quantia e, além disso, nós teríamos de levar em conta o ambiente em que essas simulações irão viver. As suas casas, as suas cidades, os seus planetas, as suas galáxias. Mas aí entra no quê? Tipo assim, pra mim, na minha simulação, não vai precisar simular a Amazônia, tá ligado? Então, pô, já deleta ali um negocinho. Que entra naquela teoria de se faz som ou não na Amazônia. Não vai fazer som, porque ela não existe na minha simulação. No entanto, nós não Tá ligado? E conforme eu for andando pelo mundo, ele vai renderizando. É videogame, isso é precisamos básico. simular tudo isso. Basta fazer algo bom o suficiente para enganar os humanos simulados para que eles não reparem em nada suspeito. Outro dia eu vi o Tim falando, mano. E isso é exatamente a mesma ideia dos jogos que nós jogamos hoje em dia. Alguns ambientes... Eu falei o bagulho que tem razão, mano. Eu falei um negócio que faz sentido. Eu tô muito feliz. Eu tô alinhado com ele. Eu tô alinhado. não são renderizados até que você entre neles. E isso economiza Obrigado, Deus. Eu tô ficando inteligente, porra. poder Me segura! Segura que o Nobel vai vir. computacional. Nós poderíamos então pensar que talvez cientistas simulados iriam descobrir alguma falha ao fazer observações por microscópios ou quem sabe outras ferramentas. Mas vale lembrar que nós usamos o microscópio justamente para observar aquilo que não podemos ver a olho nu. Então bastaria que os criadores da simulação computacional preenchessem aquele espaço de visão com o que fosse mais conveniente para enganar os cientistas. Na verdade, o controle da civilização base sobre a civilização simulada seria enorme. Eles poderiam mudar até mesmo os pensamentos dos seus humanos simulados, ou ainda implantar memórias, ou até mesmo resetar o mundo para alguns minutos atrás. Mano, que da hora isso, velho. Porque isso tem muito a ver com a série que eu comentei, mano. Muito a ver mesmo, velho. Porque na série, tipo assim, os robôs começam a criar consciência. Eles começam a ouvir uma voz dentro da cabeça deles. E eles não sabem de onde que é essa voz, mano. Tipo assim, eles... Pô, eles não sabem que é a voz dele. Eles chamam a voz de Arnold até. Que é o cara que programou eles, né? Eles falam que é a voz do Arnold que tá mandando eles fazer as coisas, mano. Aí o plot twist é o quê? Que a voz é deles, mano. Os cenários são esses. 1. Se ninguém na simulação perceber nada suspeito, nós não temos nada para nos preocupar. 2. Se alguém estiver próximo a descobrir ou presenciar alguma anomalia na simulação, é possível editar as crenças da pessoa
voltar o tempo no mundo virtual para antes da anomalia, ou ainda, na pior das hipóteses, simplesmente apagar aquele mundo. Nick Eu tô falando, eu tô chegando cada vez mais próximo de ser perseguido por eles, hein? Bostrom Já diz estou que o sendo. custo para criar uma simulação realística da história da humanidade seria algo em torno de 10 elevado a 33 a 10 elevado a 36 operações por segundo para cada cérebro humano simulado. E ele também diz que o poder computacional concentrado Nossa, de um é muita computador coisa, com a né? massa do nosso planeta é de 10 elevado a 42 operações por segundo. Assumindo apenas o que se sabe sobre computação e nanotecnologia hoje em dia. Ou seja, usando a tecnologia atual para fazer estimativas da tecnologia futura, parece razoável supor que seja possível executar uma realidade simulada no futuro, já que se nós conseguimos um computador com massa planetária para cada humano simulado, então iria até mesmo sobrar poder computacional, já que são necessárias Quando ele tá falando de massa planetária, ele tá falando que tem que ter um computador do tamanho do mundo, é isso? 10 elevado a 36 operações por segundo para cada mente consciente, e cada computador conseguiria realizar 10 elevado a 42 operações por segundo. Eu sou ruim de matemática, mano. Isso é 1 milhão de vezes o poder computacional necessário para simular cada mente. Isso significa que essas estimativas estão com bastante margem para erro. Daí nós podemos concluir que civilizações futuras terão poder computacional suficiente para criar simulações dos seus ancestrais. Mas pode ser que nem toda civilização avançada tenha interesse em criar esses mundos simulando seus ancestrais. Talvez nós não sejamos tão interessantes assim. Mas hoje em dia muitas Caralho, será que é uma civilização que acabou? Ou tá à beira do apocalipse? Eles estão simulando a gente pra entender como que o mundo acabou? pessoas fariam uma realidade simulada dos seus ancestrais se pudessem. Imagina poder estudar o desenvolvimento das civilizações da história, podendo simular elas diretamente e vendo como elas se comportam. Mas nós não temos recursos para isso ainda. A parte central do argumento da simulação consiste em reunir os dois ingredientes que eu falei até agora no terceiro ingrediente, a probabilidade. Ou seja, considerando que consciência é independente do corpo e que existe a possibilidade de criar uma realidade simulada com seres conscientes no futuro, então é possível estimar o número de seres conscientes que vivem numa simulação. Tá. E nós até temos uma fórmula para isso. Os fatores levados em conta são Olha lá. Essas fórmulas acabam comigo, mano. F simples igual FP F pronto vezes N trave e vezes H trave. o número de civilizações que chegarão no nível Não entendi pós-humano, nada. a quantidade Ah, ele tá explicando o que que é. FP é o número de civilizações que chegarão ao nível de pós-humano. simulações de ancestrais Tá. que essas civilizações pós-humanas vão criar e o número de seres que tenham vivido numa civilização como a nossa antes de atingir o nível pós-humano. Só um bom. aviso, os próximos segundos do vídeo vão conter um pouco de matemática. Ah, não! Mas não se assustem porque o resultado é realmente importante. Já que talvez nem toda civilização pós-humana tenha interesse em criar realidades simuladas, nós vamos considerar que F1 é o número de civilizações pós-humanas interessadas em criar simulações dos seus ancestrais e N1 é o número de simulações ancestrais de fato criadas pelas civilizações Eu já tô interessadas. perdido, tá? Assim nós podemos trocar N Mano, pós-humano é tipo um X-Men. Só que pelo que eu tô entendendo, é um X-Men tipo assim. Pô. Não sei, mano. Eu acho que vai muito além do meu conhecimento aqui, velho. Eu tô chutando que eles são fantasmas, tá? Ou que eles inventaram a criogenia e eles conseguiram passar de 100 anos. Tá ligado? Tipo assim. Pós-humano que eu entendo seja isso, mano. por N1 vezes F1. E com isso, a fórmula toma essa aparência. Ok, a matemática acabou. Vocês podem voltar a respirar. Como o A fator matemática aconteceu em que momento? Em que momento que a matemática aconteceu nessa conta? Ok, a matemática acabou. E com isso, assim nós podemos trocar N por N1 vezes F1. E com isso, a fórmula toma essa aparência. Ok, a matemática acabou. Vocês Ele tá de palhaçada comigo, mano. Tá me chamando de burro na minha cara, velho. podem voltar a respirar.
Como o fator N1 seria enorme, já que uma civilização pós-humana teria poderes computacionais muito Não, então, pós-humana é o pós... Eu acho que é transcendendo a humanidade, entendeu? além do que nós podemos imaginar hoje, então nós podemos concluir 3 Fala, possíveis resultados para a João! equação. A fração de civilizações humanas que sobrevivem para alcançar o nível pós-humano será próxima de 0. 2. As civilizações pós-humanas terão interesse próximo de 0 de fazer simulações computacionais dos seus ancestrais. 3. A fração de seres com experiências humanas que vivem numa simulação terá uma probabilidade perto de 1. E isso significa que se as duas primeiras opções forem de fato improváveis, então, muito provavelmente, nós já vivemos numa simulação. E o pior, mesmo que não estivéssemos em uma simulação, nós não teríamos como ter a certeza se nós somos a civilização base ou se nós já somos uma simulação computacional. Então, considerando essas estimativas... Isso daí tem no Rick and Morty, né? Que o cara cria uma simulação, mas ele... Aí do nada os caras entram dentro da simulação, o cara da simulação tá criando outra simulação já, mano. E os seus resultados probabilísticos, se nós fôssemos fazer uma aposta, tipo um bolão da realidade, seria muito mais sensato de apostar que nós estamos de fato numa simulação do que o contrário. Só Calma, veio pelo nós vamos voltar João... ao trilema lá do começo. Muito obrigado aí, João. A primeira opção diz que a humanidade provavelmente não irá alcançar o nível pós-humano. Isso não significa que nós vamos ser extintos em breve. Significa apenas um colapso da civilização tecnológica. Nós podemos continuar existindo indefinidamente, só que sem nunca atingir o nível pós-humano. A segunda opção diz que civilizações pós-humanas não estarão interessadas em fazer simulações dos seus ancestrais. Mas para que isso seja verdade, nós teríamos que mudar radicalmente as motivações atuais sobre fazer realidades simuladas, de modo que toda civilização avançada vai convergir para um ponto de desinteresse. Seja Tipo assim, não é interessante pros caras criar uma simulação. Isso porque que ele tá ninguém mais respondendo, tem né? vontade de criar simulações dos seus ancestrais, ou porque alguém criou leis que proíbem esse tipo de coisa, ou alguma outra razão que eu não sei aqui. Ou seja, no cenário hipotético da segunda opção, nós teríamos uma civilização bastante diferente da que nós temos hoje, em termos até mesmo sociais e econômicos, o que pode parecer uma opção desejável para muitos. Agora, a terceira e última opção é a mais curiosa. Nós estamos vivendo numa simulação. Dentro desse cenário, nós estaríamos em um nível de realidade inferior ao nível fundamental da realidade, que seria a realidade dos humanos biológicos em estágio pós-humano. É isso mesmo, Léo, que eu falei. Tipo assim, os humanos pós-humanos são humanos que estão além da nossa humanidade, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Acabei de... Entendi. E, tipo assim, pensando nisso, o nosso nível tecnológico não é nada perto do que eles já são hoje, mano. E agora as coisas podem ficar ainda mais estranhas, porque as civilizações simuladas poderiam criar suas próprias realidades simuladas, gerando uma série de níveis de realidade, cada vez menos fundamental e mais distante da sua origem. Seria como se a civilização base tivesse criado uma segunda realidade simulada. E aí essa segunda realidade cria uma terceira, que por sua vez cria uma quarta realidade. E por aí a coisa pode ir bem longe. Nós teríamos muitos níveis de realidade, sendo apenas uma delas uma realidade não simulada, que é a da civilização base. Um ponto importante é que se o custo para uma civilização simulada criar outra civilização simulada for muito alto, então a civilização base deveria desligar sua simulação assim que os simulados estivessem prestes a criar os seus próprios simulados. Agora, caso a gente, nesse momento, porque senão vai dobrar, né, simulação o custo. e nós consigamos desenvolver a nossa tecnologia a ponto de criar realidades simuladas com os nossos ancestrais, então nós teremos evidências contra as duas primeiras opções do trilema. Ou seja, primeiro nós não estaremos extintos antes de atingir o nível pós-humano. Ah, não, mas aí ele tá pressupondo que a humanidade base ia desligar a gente, né? E segundo, nós seríamos uma civilização pós-humana executando realidades simuladas da nossa própria história evolutiva. Isso significa que nem a primeira e nem a segunda opção do trilema é verdadeira. E por consequência, nós deveríamos aceitar a última, que é a opção de que nós já vivemos em uma simulação computacional. Ainda um outro cenário possível seria uma realidade simulada de apenas algumas pessoas.
Ao invés de simular todos os nossos ancestrais. Isso seria mais barato porque nós precisaríamos simular menos mentes conscientes e, por consequência, menos gasto computacional. O lado estranho disso é que existiriam pessoas sombras, ou seja, criaturas que seriam feitas apenas para simular o comportamento humano, mas sem consciência alguma. Basta que elas... Ah, eu conheço algumas, pô. Eu conheço. Conheço sim, pô. Tem uns caras aí que não tem consciência nenhuma de nada. Sejam capazes de enganar os humanos conscientes simulados. E você... Estão me enganando, porra. São eles. Poderia estar rodeado dessas pessoas e você não conseguiria dizer a diferença. Mas calma. Isso é uma hipótese em cima de outra hipótese. Hoje em dia, nós nem mesmo sabemos se é possível, de fato, reproduzir o comportamento humano sem ser humano. Esse é o famoso teste de Turing, inclusive. Bom, resumindo. Turing, Senhor dos Anéis? Ou muito provavelmente nós não chegaremos ao nível pós-humano no futuro, ou se chegarmos, nós não criaremos simulações dos nossos ancestrais. Ou se nada disso for o caso, então nós já estamos vivendo numa simulação. Supondo que de fato nós estejamos vivendo numa simulação e que nós não conseguimos diferenciá-la de uma realidade fundamental, que diferença isso realmente faz em nossas vidas? Não faço No artigo ideia. do Bostrom, ele afirma que praticamente nada mudaria caso soubéssemos que estamos numa simulação e que quase ninguém ficaria louco. Mas será que nós não iríamos mesmo enlouquecer? Se você... Mano, óbvio que ia geral enlouquecer, pô. Porque, mano, se a gente tá numa simulação, a gente não tá controlando nada. Ia geral ficar maluco. estivesse em uma realidade simulada, o que você faria? Não se esqueça, você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Filha da mãe, mano. Acabou Você não está em uma comigo, né? simulação. Você não está em uma simulação. Filha da mãe, mano. Que filha da mãe, mano. Fudeu minha mente. Ele Você conseguiu, não mano. está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em Filha uma da mãe, simulação. mano. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Que filha da mãe, mano. Ele conseguiu dar nó, mano. Ele conseguiu, velho. Acabou comigo, mano. Tô preso. É, essa daí a gente conseguiu entender. Entender é uma palavra muito forte, tá, Léo? Conseguir acompanhar. Entender é outros 500, mano. Conseguir acompanhar. É que é mais fácil de entender, né, mano? Porque assim, tipo, quando a gente fala de simulação, tem bastante filme, né, falando já sobre isso, mano. Então pra gente fica um pouco mais factível entender isso, né? Acompanhar pelo menos, né? Porque quando ele não usou tanta palavra difícil, né? É um conceito simples, é um conceito simples. E a ficção aborda muito. Não, a árvore não faz barulho, mano. Já foi dito. A árvore não faz barulho porque não tem ninguém lá pra ouvir. Resumiu o vídeo dele. Porque o som é captado. Se não tem ninguém pra captar, então não faz som. A regra é clara. Tá? E é isso, viu, chat? Alô, fala, meus queridos. Se inscreveu no canal já? Pô, vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz. E você quer me ver feliz, não? Conto com você.